Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo comum é extremamente vocacional. Eu acredito que vocês tenham percebido isso, não é? Pois bem, quando a gente fala sobre vocação, muitas vezes nós observamos que a maioria das pessoas pensam que diz respeito apenas aos padres e às freiras, não é, irmã? Mas nós nos enganamos, porque quando falamos sobre vocação, nós falamos sobre todo o povo de Deus, porque a igreja é toda ministerial, e são dos ministérios que nos vem a sinodalidade, né? Porque fazendo aquela alegoria paulina do corpo místico de Cristo, a igreja é como o corpo do qual a cabeça é o próprio Cristo, e é o Espírito quem distribui as vocações específicas e também os carismas, né? Mas todas as vocações específicas e os carismas, eles se afunilam a uma vocação universal. Qual é essa vocação universal? Que é para nós, ministros ordenados, para aqueles que têm a vida consagrada e para vocês que são leigos e leigas. Qual é? A vocação à santidade, sem a qual ninguém pode morar no reino dos céus. Então, independentemente de qual seja a nossa vocação específica dentro da igreja, todos nós somos chamados a ser santos a partir desta determinada vocação específica. E quem nos chama é o Senhor. O vocacioneiro principal é nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos vocacionados e vocacionadas. Todos nós somos chamados e chamadas. Qual é o sacramento que é a fonte de todas as vocações? O sacramento do batismo, né? Que nos torna todos filhos e filhas de Deus e que também nos confere este grande chamamento universal, sobre o qual eu disse agora há pouco, né? Que é a vocação à santidade. Então, o celeiro, berço de todas as vocações é o batismo, a partir do qual nós vamos recebendo os outros sacramentos, né? Inclusive a sua confirmação, que é a crisma, e depois se deslancha aí no desenvolvimento e discernimento de todas as outras vocações específicas, né? No meu caso, discerni e disse sim para ser padre. Então recebi o sacramento da ordem no primeiro e no segundo grau, né? Hoje sou presbítero da igreja. Nós temos uma irmã de vida consagrada aqui no nosso meio, na Assembleia Litúrgica, e vocês que são leigos e leigas, que também têm que ter o seu protagonismo dentro da igreja. Afinal de contas, todos nós somos povo de Deus, né? E o Concílio Vaticano II define a igreja como povo de Deus. Então nós somos igreja, todos nós. Isso para nós é uma graça. Porque se observarmos bem naquilo que São Paulo hoje nos disse na segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: é pela graça de Deus que sou o que sou. Eu digo para vocês que é pela graça de Deus que sou padre. Eu certamente posso dizer também que a irmã é uma freira, né, pela graça de Deus. E vocês, amados irmãos e irmãs, são leigos e leigas, filhos e filhas de Deus, engajados na igreja pela graça de Deus. Porque nem eu e nem vocês temos méritos para isso. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos a nossa fragilidade, ou no plural, as nossas fragilidades, mas é Deus quem atua e opera com a sua graça em nós, nos escolhendo, nos elegendo, para que o evangelho do seu Filho Jesus Cristo seja espalhado por toda a terra, né? Então, tudo que atua de Deus em nós é por sua graça e não é por nossos méritos. Na liturgia da palavra de hoje, nós encontramos exemplos, né, de vocacionados.
Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, o próprio profeta Isaías nos é colocado como exemplo, né? Do capítulo 1 até o 39, a igreja, nos seus estudos exegéticos, atribui realmente a autoria, né, destes 39 capítulos ao próprio profeta Isaías. E ali está o seu chamado, ou um dos sinais dentro da sua profecia para o seu chamado. Isaías se reconhece muito pequeno e frágil para responder à convocação de Deus. Mas o que há de interessante na primeira leitura é que o profeta discerne a sua vocação e se reconhece como chamado por Deus durante o diálogo com Deus. Nós também precisamos prezar pelo diálogo com Deus para passarmos pelo processo de discernimento vocacional. E aí sim, nós nos sentirmos livres o bastante para responder generosamente ao chamado do Senhor. A exemplo de Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me. É o que Isaías respondeu para o Senhor. No nosso cotidiano, como vocacionados, nós também respondemos com generosidade ao chamado do Senhor e disponibilidade total como o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. É uma resposta bonita, mas muito exigente. Na segunda leitura é o próprio apóstolo Paulo, que é exemplo de vocação para nós, sobre quem eu já falei. E no evangelho escrito por São Lucas, nós temos Simão Pedro, não é verdade? João e Tiago, que estavam em duas barcas. A barca significa a comunidade eclesial, a igreja, né? E é interessante que Jesus escolhe a barca de Pedro, de Simão, para poder ensinar. Vejam, é da barca que o Senhor ensina todo o povo que estava aglomerado ali na margem do lago de Genezaré. É da igreja que o Senhor nos ensina. A igreja é mãe educadora porque é através dela e é dela que o Senhor nos ensina. Qual deve ser a nossa posição como vocacionados ao Senhor que nos ensina da igreja, ou seja, da barca? Aquilo que Simão Pedro responde ao Senhor quando ele fala: avance para águas mais profundas, né, para poder lançar a rede e pescar. O que Simão Pedro fala? Em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Nós precisamos sempre estar atentos à palavra do Senhor. Do contrário, não há resposta adequada ao chamamento do Senhor. Somente assim é que nós vamos conquistar pessoas para Cristo, como verdadeiros pescadores de homens e mulheres em pleno século 21. Que a Virgem Maria Santíssima, com seu imaculado coração, ela que é a mãe e rainha das vocações, interceda a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.